Ferroada de hoje será profunda e sem dó. Falaremos o que é do jeito que é, sem firula, sem breques, e que Deus nos ajude para o canal não ser fechado, amando da máfia de criminosos que ruminam no Congresso Nacional. As ferroadas de hoje. Por que o Sérgio Moro não pode ser presidente em 2022? Uma análise profunda do super-herói a super poltrão. Bolsonaro, é melhor já ir para 2022 com Bolsonaro para as cabeças. Lula, o viciado em roubar, mentir e desmoralizar o Brasil. Venho mostrando nos vídeos anteriores a esse que o governo do presidente Bolsonaro, o governo federal, vem fazendo de bom. E isso em apenas 1000 dias. E que, em 1000 dias, foi feito o que em 30 anos de Fernando Henrique Cardoso, PT de Lula e Dilma, não fizeram nem sequer 1/5 do que o Bolsonaro já realizou. No vídeo passado, mostramos as benfeitorias no Pará. Agora vou te mostrar os 1000 dias de benfeitorias do governo federal do Bolsonaro no Maranhão. Vamos lá. 1000 dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui no Maranhão. 25 mil famílias maranhenses agora têm uma casa própria. E mais de 25 mil homens e mulheres do campo conquistaram título de suas terras. 60 famílias remanejadas pela criação do Centro Espacial de Alcântara conseguiram, depois de 40 anos, a escritura de suas casas. E, meu irmão, os maranhenses são diferenciados mesmo, viu? Pois é daqui de Alcântara que vão partir foguetes com satélites rumo ao espaço. A assinatura do Acordo Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos vai abrir o caminho para novos acordos. E essa troca de tecnologias representa mais emprego, investimento e avanço para o setor espacial. O que também está voando por aqui é a internet, graças ao programa Wi-Fi Brasil. Na BR-226, lá em Timon, pista duplicada e um asfalto invocado, vão encurtar viagens entre mais de 30 cidades maranhenses e de outros estados brasileiros. Integração também pela ponte sobre o Rio Parnaíba, construída em menos de 2 anos. Sem depender das balsas, nossos agricultores vão vender seus produtos cada vez mais longe. Durante a pior pandemia da história recente, o governo federal destinou para a saúde aqui no estado mais de 5,7 bilhões. E garantiu vacina para imunizar toda a população com pelo menos a primeira dose. Também levou comida para a mesa de 2.700.000 maranhenses em 2020. Um ano de auxílio emergencial equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Em 1000 dias, vimos as caras transferências bancárias serem substituídas pelo Pix, gratuito e seguro. As carteiras de motorista, de trabalho e os serviços do INSS indo parar dentro do celular. O tempo do povo foi levado a sério, assim como o dinheiro público. As estatais que antes davam prejuízos passaram a dar lucro. Foram mais de 101 bilhões em 2019, 43% a mais que em 2018. Dinheiro do brasileiro que vai voltar para as mãos do povo. É o governo federal pensando no Brasil acima de tudo. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Moro se filia ao Podemos. Se apresenta como representante da terceira via. Faz críticas ao governo Bolsonaro e ao PT. Vou analisar resumidamente o discurso bunda que o Moro fez. Mas antes disso, imagine o Moro fazendo negócios com o mundo do toma lá da cá. Imaginou? O juiz Almofadinha vai ter de fazer aquilo que criticou, aquilo que era contra, vai ter de fazer o toma lá da cá. Você pode imaginar ele fazendo esse tipo de negociação? O toma lá da cá é a moeda de governabilidade. Eu quero ver esse poltrão patético, Sérgio Moro. Eu quero ver ele negociar com o Renan Calheiros, com a turminha da venda de peças roubadas, da garagem Lava Jato. Com certeza, mas com certeza ele foi o herói da Lava Jato, não há dúvida sobre isso. Mas agora é só um poltrão, um mofino. Imagine se o Moro fosse para o presídio e ficasse junto com a população que ele sentenciou à prisão. O que você acha que aconteceria? Você acha que ia ter negócio com ele? Ou iam botar ele de 4?
Ele não vai se eleger, mas digamos que ele se eleja, ok? Para exercício. Pois é, o Renan, o Omar Aziz, o Saltitante, o Otário Alencar, um certo bosta, MBL, MDB, PT, PCdoB, PCSOL, essa turma toda aí, vão fazer o Moro se ajoelhar e ficar de quatro e até mesmo renunciar. Ou pior, vai ser uma marionete do Álvaro Dias. Vamos ver um trecho do vídeo da filiação do Moro ao Podemos e a sua possível candidatura à presidência da República. Quando eu vi meu trabalho boicotado e quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa. Nunca renunciarei aos meus princípios e ao compromisso com o povo brasileiro. Mas já renunciou. Ele pediu arrego, abandonou a causa, arrebentou a minha, arrebentou a nossa esperança. Renunciou e deixou o povo brasileiro nas mãos criminosas do STF. Como eu posso acreditar num cara que não aguenta o tranco? O tranco, mano, é muito maior na presidência. É muito maior esse tranco. Quem me garante que o Moro não vai ser mais um Jânio Quadros e renunciar por forças ocultas? Que não vai sair atirando de novo, acusando outros da sua incompetência, assim como fez com o Bolsonaro. Se fosse macho, não renunciava. Eu peço hoje atenção às minhas palavras, muito mais do que à minha voz. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. O Brasil precisa de líderes que ouçam a voz do povo brasileiro. Onde estava a sua escuta para ouvir o nosso desespero, para ouvir a desesperança do nosso povo brasileiro diante de tantas afrontas impetradas pelo maldito STF? Onde? Sérgio Moro, onde estava a sua escuta, o seu coração? Você não escutou. Você se omitiu nas interferências inconstitucionais do STF, nas prisões arbitrárias, autoritárias, nas incursões fascistas do Alexandre de Moraes, ao mandar prender o Daniel Silveira, o Roberto Jefferson, o jornalista Oswaldo Eustáquio, o Zé Trovão, por organizar manifestação, por opinião, o jornalista Wellington Macedo. Onde você estava quando o Alexandre de Moraes tenta extraditar o Alan dos Santos? Onde você estava na instauração dos inquéritos do fim do mundo, na CPI da vergonha circense do Convidão? Convidão, daqueles que interessavam a CPI. Onde você estava, Sérgio Moro? Onde? Depois que eu saí do governo, eu precisei, como a maioria do povo brasileiro, buscar um emprego, a fim de ganhar a vida. Eu precisava trabalhar. Nunca enriqueci como juiz ou como ministro. Tenho uma família para cuidar. Recebi um convite para trabalhar no exterior e aceitei. Eu acreditei que ficar longe por um tempo me ajudaria a refletir melhor sobre o Brasil. Estava cuidando da minha vida privada, longe dos olhos do público e da imprensa. Mas via com extrema preocupação o desdobrar dos fatos desde a minha saída do governo. Mesmo fora do Brasil, nunca deixei o país longe de meu coração. Longe do seu coração. Onde estava o seu coração? Onde estava o seu coração? Deixa eu ler essa reportagem. Por que ele não mencionou isso em seu discurso? Veja aí na foto. Advogados enxergam violações éticas em ida do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, à administradora judicial da Odebrecht. Vou ler a notícia. Abaixo na descrição deixarei o link para que vocês possam também analisar essas notícias. Abro aspas.
O ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, decidiu atualizar seu LinkedIn, rede social voltada para o mercado de trabalho, informando que assumiria um cargo na consultoria norte-americana Alvarez & Marsal. O ex-juiz da Lava Jato irá atuar na área de disputas e investigações. A empresa norte-americana é a administradora judicial da Odebrecht. Por que ele omitiu que trabalhou lá para a Odebrecht, quando seu coração e o vida estavam aqui com a gente? Moro, o meu conselho é que você é imaturo, você será engolido pela bandidagem e acabará renunciando, ou pior ainda, virando bandido também. Se candidata a senador, aprenda, cresça e apareça quando estiver maduro. Acredite que isto é um bom conselho. É melhor já ir para 2022 com Bolsonaro. É melhor já ir se acostumando. Bolsonaro 2022. Você assistiu lá no início desse vídeo as benfeitorias que o governo do presidente Bolsonaro tem feito? O Bolsonaro pegou tudo que foi obra superfaturada, tudo que foi obra abandonada por falta de verba que o Lula e sua gangue roubaram. O Bolsonaro enviou as Forças Armadas lá, nessas obras superfaturadas, inacabadas, e terminaram com o sofrimento do povo. Matou a sede dos nordestinos, que tiveram a água negada pelo PT, água roubada pelos tentáculos do Lula. Lula presidente? Que Lula coisa nenhuma! É melhor já ir se acostumando, é melhor já ir para 2022 com Bolsonaro reeleito. É ponto final. Inacreditável. Esse miserável, ex-condenado, descondenado pela vergonha nacional, ou desacreditado, STF, essa vergonha nacional. O ex-ladrão? Ex-ladrão. Existem sim ladrões que se recuperam e que se recuperaram. O Lula é irrecuperável. O Lula é irrecuperável porque ele é um viciado nas tetas do governo, viciado em mamar o dinheiro público. Quando a gente fala dinheiro público, até parece que não é nosso dinheiro, perde a força. Dinheiro público, de quem é dinheiro público? Meu, seu, de ninguém. Não, mas o dinheiro público é o nosso dinheiro. É sim. Os altos preços é por causa dos roubos do Lula, do PT, das gangues aliadas, é que o preço da gasolina está caro, que o preço do diesel está caro, que o preço dos alimentos estão caros. Por causa dos empregos de cabide, por causa dos altos salários dos tribunais e de alguns salafrários públicos que não deveriam existir. Se o Lula não tivesse roubado tanto e não estivesse gastando dinheiro público, dinheiro do nosso dinheiro, sobraria dinheiro para talvez subsidiar os combustíveis, a eletricidade, os alimentos. E como se não bastasse, o miserável Lula vai falar mal do Brasil lá na Europa e vai usar o seu dinheiro para fazer isso. Como ele não pode andar aqui nas ruas do Brasil, pois os ovos podres o amam. Então você, imbecil, para aqueles que seguem o Lula cegamente, não para você que não o segue, então você, imbecil, paga para ele ir lá para o exterior, onde você nunca teve a chance de ir. Para quê? Para ele te esculhambar. E você paga o café da manhã dele, o almoço dele, o lanchinho da tarde, a trepada no hotel com a namorada dele, o jantar e o Viagra para sustentar a orgia da madrugada. Então eu te pergunto o seguinte, você vai ficar aí defendendo o Lula? É? E você que não é a favor do Lula, e você que é contra o Lula, que vê todas essas falcatruas acontecendo, vai ficar aí no sofá, é? Dia 15 de novembro, vai pra rua, mano, e grita bem alto, Bolsonaro 2022. Alexandre de Moraes renuncia. Grite aí, Alexandre de Moraes renuncie. Apesar de tudo isso, eu fico feliz em uma coisa. Em saber que esses caras do STF, esses ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Luiz Barroso, Lula, Moro e mais um montão,
sempre serão xingados ao frequentar qualquer ambiente no Brasil e em muitos lugares do mundo. Brasileiros da Europa, eu os convoco para prepararem seus ovos podres para o 9 Dedos, que está para chegar aí, para visitar vocês aí na Europa. Preparem seus ovos podres e mandem a mensagem. Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.